doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, que bom estarmos mais uma vez entrando no seu lar, no seu coração, com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Sempre com um convidado especial, falando sobre temas da doutrina, sobre curiosidades que fazem a diferença em nossa vida. E especialmente no programa de hoje, algo que eu tenho certeza você vai apreciar muito, porque estaremos conversando com uma testemunha ocular da história do Espiritismo. Está aqui conosco hoje, para a honra de todo o programa Transição, a nossa querida irmã Nena Galves. Dona Nena, é um prazer contar com a sua presença no programa Transição. Prazer é meu, André, é uma alegria, é uma oportunidade de estar aqui. Dona Nena, Chico lia pensamento das pessoas, além de ser médium dos espíritos, ele tinha essa capacidade de penetração no pensamento daqueles que estavam com ele? Sim. Certa vez eu disse a ele, brincando na nossa alegria de estarmos juntos: Chico, é muito difícil pensar perto de você. Você fura qualquer faixa de pensamento. Você é capaz de fazer isto com qualquer pessoa? Eu disse a ele. Ele disse: desde que estejam dentro do meu círculo, sim. Sim. E isso aconteceu com a senhora? A senhora teve experiências desse sentido? Tive. Que comprovassem esse fato? Tive, sim. Algumas vezes de pensar e ele dizer: é isso mesmo, Nena, não fale. Puxa. Ou algumas vezes também, Chico, não querendo tomar a posição dele falar, dele perto, como uma vez nós fomos fazer um tipo de mesa redonda e Chico pediu que eu respondesse junto com ele. Claro que aquilo me surpreendeu e surpreendeu os que estavam também, porque eles não queriam que eu falasse, queriam que Chico falasse. Então ele pede a um companheiro nosso, pede que eu me sentasse ao lado dele e ele no meio. Claro que as respostas que ele precisava dar, mas que eram difíceis para que ele respondesse, sim, ele pensava e eu as recebia. Respondia de acordo com o que ele queria que eu falasse. Porque eu conhecia o seu pensamento, claro, também. E tinha facilidade de apanhar o pensamento dele, então. Sim. E a senhora estava fazendo dando a sua entrevista ou falando sobre sua ideia, mas que na verdade era vinda da intuição que ele passava. Da intuição e, naturalmente, da convivência, dos diálogos. Sim, sim. Que para que eu falasse, havia menos comprometimento do que claro, se ele falasse. A senhora é uma escudeira, não é, do Chico? Você fala muitas vezes dos privilégios e outros, mas eu tive muitos privilégios, eu e o Galves, mas tinha que responder também a estes. Claro. Que é uma responsabilidade muito grande. Como tiveram os apóstolos com Jesus. Claro. Agora, esse fato da senhora ter convivido com ele, por exemplo, lhe deu alguma certeza a respeito de temas como, por exemplo, Emmanuel está reencarnado? Como alguns afirmam que sim, outros afirmam que não. O Chico chegou a dizer alguma coisa a respeito do seu mentor espiritual? Disse. E nos estranha muito dentro do movimento que livros de Emmanuel estejam saindo com a assinatura deste espírito. Porque o Chico não disse só a mim, disse a várias pessoas que Emmanuel estava reencarnado, mas nos disse também que ele acompanhou a reencarnação de Emmanuel no mundo espiritual, assim como acompanhou também quando sua mãe, Maria João de Deus, iria reencarnar. E também a filhos de alguns amigos nossos. Chico acompanhava a vinda destes espíritos e acompanhou a de Emmanuel.
Então, Chico disse que ele estava reencarnado, que era necessário que isso acontecesse para quando ele passasse para o mundo espiritual. Tanto é que alguns anos antes de Chico desencarnar, ele já não recebia mais Emmanuel. Sim, sim, é verdade. E foi por isso que ele falou, porque eu perguntei a ele, Chico, você não está mais recebendo Emmanuel, por quê? Então ele falou. Agora, dizem, e isso é uma curiosidade, não é, no movimento espírita, que antes de desencarnar ele teria deixado uma senha para ser identificado por comunicações de outros no futuro. A senhora sabe alguma coisa a respeito desta curiosidade? Chico, eu não preciso de senha para reconhecer Chico. Claro. Absolutamente. Quem conviveu com ele 40 e tantos anos, exato. Como é que uma mãe não reconhece um filho ou um filho não reconhece uma mãe? É isso que é bonito nas comunicações de parentes desencarnados, recebê-la e reconhecê-las, não é? O Chico não me falou dessa senha. Talvez porque soubesse que eu não precisaria dela. E se ele me dissesse, Nena, a senha está aqui, eu diria, para quem, Chico? Eu não vou precisar de senha. Certo. E ele dizia sempre, se vocês continuarem, quando eu desencarnar, você me reconhecerá. Sim. Eu disse, como eu te reconhecerei? Ele disse, pelos olhos. Você há de olhar para mim e me reconhecer. Claro que agora, desencarnado ele, eu vou reconhecê-lo, porque eu o reconheço quando ele perfuma a minha casa. Sim. Muitas vezes ele passa e perfuma e eu o reconheço. Ele fazia isso encarnado e continua fazendo desencarnado. Continua fazendo desencarnado. É porque o telespectador não sabe, mas essa era uma das faculdades mediúnicas de Chico Xavier. Muitas vezes, no ambiente em que ele estava, havia uma proliferação de perfumes inebriantes. Às vezes o café que ele servia vinha com sabores diferentes, com perfumes, a própria bebida. Pessoas dizem que ficavam com aquilo no corpo por dias, semanas. A roupa, isso. Como eu o recebia, então, vocês imaginam, se ele deixasse uma roupa no armário, a roupa perfumava depois dele ter ido para Uberaba. As roupas, quando ele fez a cirurgia aqui em São Paulo, eu levava para casa, para lavá-las, elas perfumavam. Sim. E perfumava, o travesseiro perfumava. Então, eu tenho que reconhecê-lo, e eu reconheço. Até com os ditos sonhos, entre aspas, com ele, eu sei quando é ele. A ametista, azul. A ametista, como é que você soube da ametista? Ah, ele me contou. Pois é, agora ele me deu um presente, uma ametista. E por que ele me deu? Com tantos problemas da doutrina, um dia eu andava pela casa em lágrimas e dizia, Chico, onde você está? Já desencarnado? Já, este ano. Então, irreverente eu falava isto. Na madrugada, 2 dias após, eu estive com ele e acordei dizendo a Galves, estou em estado de graça. Estive com o Chico e ele me deu, tirou do bolso e me presenteou com uma ametista. Eu dei um beijo em sua testa e acordei. Eu fazia aniversário 4 dias após. Não uma médium, uma frequentadora do Centro Espírita União, que sempre me apanha para ir aos trabalhos, vai à tarde e eu conto a ela o sonho no carro, indo para o centro. Ela começa a chorar em lágrimas. Eu pensei, por que tanta emoção? No dia do meu aniversário, chega uma caixinha, eram 3 dias após. Quando eu abro a caixa, eu tomo um susto. Foi exatamente o anel de ametista que ele me mostrou. Esta moça não é médium, não é vidente, médium somos todos, mas não aquele médium que recebe espíritos, que psicografa. Ela disse, a senhora viu porque eu chorei? Eu estava assistindo a televisão quando eu mandei comprar este anel. Eu recebi, a dona Nena vai fazer anos e eu quero presenteá-la. Aí eu brinquei, de quem é o presente? Chico me deu e você pagou?
Mineiro, não é, dona Nena? Mineiro. Mineiro, como Ele usou você como médium. É. Então ele não precisa de senha. Ele me mandou o anel dizendo: eu estou presente. Não pergunte mais aonde eu estou. Continue te ouvindo, continue lendo seu pensamento, continue te apoiando, não é verdade? É, eu estou presente, olha, ametista. E olha só, olha, nós temos aqui a obra Até Sempre, Chico Xavier, que foi lançada na Bienal Internacional do Livro, o livro mais vendido na Bienal, que é também editado pelo Centro Espírita União, de autoria de dona Nena Galves. Este livro contém muitas informações preciosas desta convivência que enriqueceu a vida do casal Galves e que também nos enriquece com todas essas informações. Vocês verão aqui, por exemplo, um cheque, não foi? Foi. Um cheque que uma pessoa muito famosa fez uma doação ao Chico, que o Chico entregou, não descontou, que a dona Nena também pegou o cheque e guardou de lembrança. E o cheque, que valia pelo valor, na verdade vale como uma relíquia da generosidade de uma pessoa que foi ao Chico entrevistá-lo na sua casa, não é verdade? É, você imagina, porque os futuros espíritas dirão: mas será que Chico deu sempre tantas doações como dizem Sim. os espíritas? Isso era uma prova, entre outras, que é verdade. É por isso que eu gosto de dizer, e muitas vezes, muito mais escrevendo, provar que o que se diz não é, às vezes, até alguma coisa de fanatismo nosso por amá-lo tanto, não é? É uma realidade documentada, não é verdade? Documentada. E há muitas outras provas que Chico, eu sem saber porquê, deixava em casa. E ele proibia a senhora de contar no futuro alguma coisa? Ou ele mandava a senhora esperar para revelar isto para as pessoas? Ou não falava nada? Nada. Deixava em casa muitas coisas que ele deixou. Eu dizia: Chico, você vai levar isto? Sim, depois eu levo. E hoje eu estou fazendo um acervo no União, porque muitas coisas ficaram, muitos documentos, muitos presentes. Ele deixava. Eu não sabia por quê. Talvez porque ele soubesse que eu ia fazer uso disso. Claro. Né? Tem alguma nova edição, algum outro livro que a senhora vai editar sobre isso ou não? Olha, eu tenho tanta coisa para ser realmente repartida com todos, que eu acho que me vejo na obrigação. Galves brincou porque eu fico muito ansiosa a escrever e fico muito preocupada. Ele disse que ainda iria se desquitar de mim se eu tentasse escrever outro livro. Não, ele não vai ter esse mau gosto. Não, mas eu sei que ele iria ficar até contente. Claro. Eu tenho muita coisa que eu preciso repartir ainda. E vocês viram por que eu disse que estaríamos conversando com uma testemunha ocular da história da doutrina espírita. Então, nós estamos chegando ao final de um programa que deveria durar, quem sabe não 30 minutos, mas 30 dias ou 30 meses, porque haveria assunto para isso. Mas, dona Nena, infelizmente, nosso programa está acabando. Eu gostaria que a senhora se despedisse dos telespectadores que apreciaram muito a sua apresentação no Transição. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. E estar assim com vocês e me permitindo repartir com vocês também é uma alegria muito grande para mim. Agradecemos o carinho que ela teve conosco em relatar aquilo que nós, das gerações mais novas, não pudemos ter o privilégio de desfrutar. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho e até o próximo programa Transição. Muita paz.